Carone, nosso querido Carone, das Minas Gerais. É a primeira vez que eu falo, embora a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tenha tentado, mas os partidos contrários obstruíram, não deixaram que eu fosse ouvido. Meu caso começa um pouco mais atrás, começa em 94, quando gestava dentro de Minas Gerais o modelo que hoje está no Brasil, né? Esse modelo de financiamento de campanha, na campanha do então candidato governador de Minas, Eduardo Azeredo, campanha que depois se tornou vitoriosa, eu era presidente do Diário de Minas. E banquei, e enfrentei, e publiquei a arrecadação que vinha sendo feita nas agências de propaganda que serviam o governo de Minas para poder financiar a campanha de Eduardo Azeredo, a primeira campanha dele, o que depois repetiu na segunda e que hoje é conhecido como Mensalão Tucano. Uma juíza, hoje desembargadora Balbino, ela mandou impedir que o jornal circulasse. Um ano depois, ela revogou a decisão dela e disse que tinha se enganado. Só que era um jornal, Diário de Minas, era um diário, já não tinha como circular mais, né? Foram vários funcionários que tomaram prejuízo, que perderam seu salário, que perderam seu emprego. Em 2006, depois de eu me reorganizar, tentei reabrir o Diário de Minas. E, assim que tentei reabrir o Diário de Minas, fui procurado pela senhora Andréia Neves, irmã do então governador Aécio Neves, dizendo que não era um bom negócio eu abrir o Diário de Minas. Diante da minha insistência, ela resolveu comprar o título Diário de Minas. Era um bom negócio, vendi para ela o título do Diário de Minas. Com o recurso da venda do título do Diário de Minas, montei um novo jornal, que na época era uma inovação. Embora já tivesse outros jornais online, praticamente foi o primeiro, dentro de Minas Gerais, da forma que era. Porque nós, naquela época, já colocávamos vídeos, já disponibilizava documento, links, isso, aquilo outro e tal. Assim que eu estava voltando do interior, tive um acidente de carro. Carro esse que jamais foi entregue. Embora meu advogado, para poder fazer perícia, quisesse, o carro sumiu. 2 anos depois, em 2008, com as notícias, a insistência das nossas notícias no Novo Jornal, que já estava ganhando um número de views expressivo para um jornal de Minas Gerais, o Ministério Público pediu que fosse tirado da internet o novojornal.com.br. O procurador Jarbas Soares. E foi determinado pela Justiça e foi tirado do ar o novojornal.com.br. E permaneceu o .com, estava hospedado no exterior, certo? Para encurtar essa do Novo Jornal, 4 anos depois, nós ganhamos na Justiça. O Tribunal de Justiça decidiu que não existia razão para a retirada do Novo Jornal do ar, que o Ministério Público tinha sido utilizado de uma litigância de má-fé, porque ele só queria tirar do ar. Depois que ele tirou do ar, ele não tomou nenhuma providência mais. Pediu, 2011, ciente, doutor Dino Miragles, ciente do que se estava armando, doutor Flávio Marzano,
que eu comunicasse e desse o nome das pessoas ao Supremo Tribunal Federal. Desembargadores, promotores, procuradores, né, do que se estava fazendo. Ainda está no Supremo, o Supremo não deu andamento. Com a forma que a gente fazia de publicar as matérias, eles tentaram primeiro uma asfixia comercial. Só que eu estava capitalizado, eu tinha vendido o título de Ar de Minas, que eu mantive. E depois eles começaram a asfixia judicial, seja através do Ministério Público, seja através do Poder Judiciário. Eu cheguei a responder 36 denúncias. E eu passei a utilizar um instrumento que chama-se exceção da verdade. A exceção da verdade é que você leva ao processo e mostra que aquilo que você noticiou é verdade. E eles ficaram totalmente de pé e mão amarrado nesse sentido. Quando foi em 2013, diante da pauta, e eu pretendo falar sobre essa pauta daqui a pouco, eu fui procurado pela senhora Andréa Neves de novo. E desta vez ela falou que eu não continuaria publicando as matérias que eu estava publicando. Eu pedi desculpa a ela, mesmo porque o meu pai foi um grande amigo do Dr. Tancredo. Meu pai era prefeito de Belo Horizonte, quando ele foi candidato a governador em 61 e foi derrotado. Depois meu pai foi o organizador da campanha dele em 82, quando ele se elegeu. Os dois eram amigos desde lá de trás, de juventude. E falei com ela que eu ia continuar a publicar as matérias. Que o Jornal de Minas só tinha um limite, que era mentira, a gente não publicava. Interessasse a quem interessasse. Dia 20 de janeiro de 2014, eu fui preso. Chegando no escritório, na redação do jornal, fui levado para o CIAP Gamilheira, onde eu passei mal, que eu tomo uma série de remédios, casa de pressão, uma série de outras coisas. E eu estava recuperando também da cirurgia no quadril. E passei mal, eles me levaram para uma UPA e quiseram voltar comigo. O médico responsável pela unidade prisional se negou que eu entrasse. Chegou a abrir, não entra, não entra, não entra, não entra. Eles me puseram em outra viatura e me levaram para a Nelson Hungria, onde me colocaram numa enfermaria, onde eu conheci o que eu nunca esperava conhecer. É uma lavanderia de crime. Os detentos que são espancados, de toda forma, vão para essa enfermaria, não vão para a rede hospitalar, para que não se crie um auto de irregularidade. Então, tudo que você puder imaginar tem ali dentro, sujeito com título de borracha no olho, sujeito todo quebrado, mordido de cachorro, braço pela metade. E permaneci preso 9 meses e 20 dias. Acho importante dizer as matérias que eu ia fazer. Nós já estávamos com toda a documentação, e hoje está comprovado, através da apreensão do telefone celular do presidente Andrade Gutierrez, de que a dona Andréia, através do Servas, que é uma entidade sem fins lucrativos do governo de Minas, arrecadava todo o dinheiro para a campanha do Aécio Neves, das grandes empreiteiras, dos grandes interesses econômicos.
Nós chegamos até a publicar a primeira matéria, Servas, a grande lavanderia de Minas. Outra matéria que nós íamos publicar, já estávamos com tudo preparado para poder publicar, e isto tem uma implicação que hoje o país deveria estar sabendo com quem está lidando, tá certo? Diz respeito às overdoses do então governador Aécio Neves dentro do Palácio da Liberdade. 3. Atestada pela PM2, porque o Palácio da Liberdade é fiscalizado pela PM, levado para o Hospital Mater Dei 3 vezes, e inclusive o médico dizendo que ele não tinha condições de tomar conta dele, certo? E ele estava tomando conta de Minas Gerais e agora exerce o mandato e todo mundo viu o que ele está fazendo no Brasil. A outra matéria dizia respeito ao Nióbio, que é quem financiou tudo isso hoje, que é denominado golpe. A outra matéria dizia respeito ao Nióbio, que é quem financiou tudo isso hoje, que é denominado golpe. O que é o nióbio? O nióbio é um produto que só existe em Minas, no mundo, em condições de exploração, e que ele, através de uma parceria da Codemig, que é uma empresa do governo do Estado de Minas Gerais, junto com a CBMM, que é uma empresa do Grupo Moreira Salles, que é do Banco Itaú. Esse nióbio é vendido para a Bolsa de Londres, por um preço cotado na Bolsa, e depois ele é revendido por 3, 4, 5, 6, 7, 8, às vezes até 10 vezes o valor. Isso não sou eu que estou falando, isso está atestado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em um relatório. Isso forma um caixa administrado pelo senhor Oswaldo Borges da Costa. Parte desse dinheiro ia para Liechtenstein, uma conta denominada Morgan Taylor, que era uma conta pessoal da família Neves, certo? E o restante ficava em um fundo que retornava ao Brasil através do Grupo Moreira Salles e que financiava toda a macroestrutura junto aos grandes veículos, junto a uma série de atividades para manter uma pessoa que é um produto, é como se fosse uma Coca-Cola, certo? Uma pessoa que diariamente, segundo relatórios do próprio hospital, tinha que tomar injeção para levantar, para poder trabalhar, né? Que atendia aos interesses de um grupo que, desde trás, era um grupo parceiro do avô dele, certo? O avô dele era muito próximo do Moreira Salles velho. Tanto o avô dele foi quem praticamente, o doutor Tancredo, criou com a carteira de redesconto do Banco do Brasil, que criou o Banco Central, né? Como primeiro-ministro, ele colocou Moreira Salles como ministro de Relações Exteriores. E, por último, uma matéria que hoje está em evidência, né? Ninguém sabe por que não se pune a questão de Mariana. Não se pune porque o culpado por aquilo que aconteceu foi o Ministério Público de Minas Gerais. Foi o doutor Alceu, ex-procurador-geral de Justiça, que foi secretário de Meio Ambiente, e a serviço do Banco Mundial celebrou um convênio, Ministério Público, Universidade Federal e FIENG, para que a FIENG patrocinasse. É que esta estrutura montada para poder financiar as atividades do governador, hoje senador Aécio Neves, continua montada dentro de Minas Gerais. Embora
o nosso governador de Minas seja um governador que ganhou dizendo que ia mudar, que era oposição, não desmontou nenhuma dessas atividades. O esquema do NIOB continua funcionando do mesmo jeito. A CEMIG tem 222 subsidiárias integrais distribuídas em todo o estado, todo o país, inclusive a Light, que foi uma operação feita para poder quitar a dívida da Rede Globo, que era um passivo absurdo, certo? O governador, não sei por que motivo, só trocou 3, 4 diretorias da CEMIG e da Light, mais nenhuma. A Codemig ainda continua na mão deles. O apelo que faço é no sentido de que eu vejo essa casa hoje está podendo fazer pouco, né, diante da realidade que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vendo aí um governo ilegítimo, uma autoridade ilegítima, quer dizer, tudo ilegítimo sendo consolidado. Mas o que eu peço, apelo aos senhores, não é por mim, eu já tenho uma idade que já, como diz, já estou mais para lá do que para cá, mas no sentido de que as próximas gerações possam respirar liberdade, né? Possam realmente ter assegurado o direito à informação. Muito obrigado.